Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos direto ao assunto, rapaziada. E assim, sem enrolação, respondendo um comentário, né, que em um dos meus vídeos aí, tinha um comentário, né, um dos inscritos falando: "Ah, mas você geralmente quando começa os vídeos, você não fala, né, não pede ali, pô, se inscreva no canal, deixe seu like, você só deixa ali só coloca uma vinhetinha". Rapaziada, é porque eu não tenho paciência, cara. Eu não gosto. Antes de começar ali o assunto principal do vídeo, porra, ficar 2 minutos tomando o tempo das pessoas, ficar mendigando, cara. Mendigando like, mendigando inscrição. E aí eu tô perdendo meu tempo fazendo isso e também tô fazendo as pessoas que estão assistindo o vídeo perder tempo também. Então, respondendo aí esse inscrito, por isso que eu não faço isso. O máximo que eu faço em relação a essa questão de like, de inscrição, é colocar uma vinhetinha muito curta também, só 5 segundos. Porque é muito chato, cara, ficar mendigando. Sinceramente. Enfim, vamos direto ao assunto, rapaziada. E neste vídeo, cara, eu vou estar fazendo uma análise explicando pra vocês como que funciona a sujeirada, né? Da imprensa esportiva brasileira, como que funciona a hipocrisia desses caras. Porque assim, o que vale pra um, não vale pro outro. São dois pesos, duas medidas, né? Diferentes. E assim, um pode falar o que quer. O outro, cara, se abrir a boca, ele vai ser detonado. Então, eu vou ler pra vocês o que disse o Renato Maurício Prado, flamenguista, Renato Maurício Prado, clubista pra caramba, já foi comentarista da Globo, né? Graças a Deus não tá mais na televisão. Eram nojo os comentários dele, extremamente pró-Flamengo, enfim. Graças a Deus não tá mais na televisão, cara. Eu vou ler o que ele disse em relação, né, à entrevista coletiva do Abel Ferreira após a vitória no último domingo aí por 3-1 sobre a equipe do Curitiba no Allianz Parque. E teve um trecho da entrevista que o Abel Ferreira ele deu uma alfinetada na imprensa. Ele citou também o Gabigol. E eu vou ler para vocês o que disse o Renato Maurício Prado e também vou ler o que disse aí o mesmo Renato Maurício Prado em relação ao Gabigol, quando o Gabigol, cara, descascou a imprensa. Quando o Gabigol meteu o pau mesmo. Após a classificação do Flamengo contra o Fluminense na última quinta-feira. Enfim, para vocês verem como que é diferente, cara. Como que um é tratado e como que o outro é tratado. Então, por mais que, porra, o Abel ele cometa erros, ele cometa alguns exageros, ele mesmo já falou isso em entrevista coletiva. Ele já falou que às vezes exagera, ele já falou que a esposa dele, porra, fica cobrando direto por parte dele um comportamento ali mais controlado na beira do gramado. Mas mesmo que ele cometa erros, mesmo que às vezes o Abel ele se comporte como um mala, cara, quando o assunto é essa treta entre Abel e imprensa, eu sempre vou estar do lado do Abel, cara. Fora que ele é um mala que todo torcedor gostaria, né, que treinasse a sua equipe. Independente do time que você torce, cara. Você gostaria que o Abel Ferreira fosse o treinador. Não é à toa que o maior rival do Palmeiras, o Corinthians, o sonho da vida do Corinthians é ter um Abel Ferreira particular para chamar de seu, cara. Não é à toa que foram lá em Portugal, investiram um caminhão de dinheiro lá no Vitor Pereira, justamente no sonho de que o Vitor Pereira se tornasse o Abel Ferreira corintiano. Para vocês terem uma noção. O maior rival morre de inveja. E aí não deu certo. Mas também, né, não deu certo, primeiro, por quê? O Vitor Pereira não tem caráter, o Abel tem. Isso daí já é o princípio de tudo. E segundo, que o Abel Ferreira é extremamente competente e o Vitor Pereira é horrível. É isso, cara. É um treinador que tem grife, mas que nunca fez nada. Então, aí que tá o porquê o Corinthians fracassou no projeto Vitor Pereira. Mas enfim, rapaziada, voltando ao assunto, eu vou ler aqui pra vocês o que disse o Renato Maurício Prado em relação ao Abel Ferreira, cara. Ele disse o seguinte, abre aspas: "O cara é um tresloucado fora de campo e se acha no direito de querer dar aula à imprensa. Toma vergonha na cara, Abel", fecha aspas. Incrível, né? Assim, fora que o Renato Maurício Prado, eu acho que ele tá exagerando demais no tom. Semana passada, ele já tinha dito, né, que o Abel Ferreira é um louco. Eu acho que ele tá exagerando, cara. O Abel Ferreira deveria se coçar e acionar o lado jurídico, porque uma coisa é criticar o cara, ali, o trabalho dele, enfim. Outra coisa é você chegar e chamar o cara de louco. Você tá indo pro lado pessoal. Sei lá, critica o porquê, de repente ele foi expulso, as reclamações, mas aí você tá chamando o cara de louco. Você tá indo pra uma esfera que vai além do futebol.
Então, acho que ele tá exagerando demais no tom aí, o Renato Maurício Prado, cara. Mas, enfim. No caso do Abel, o Abel não pode reclamar da imprensa, né? Se o Abel for reclamar da imprensa, vai ter jornalista aí falando pra ele tomar vergonha na cara. Falando pro Abel que o Abel é um sem vergonha, né? A real é essa. Ele não pode falar da imprensa, ele não pode falar nada, rapaziada. Se ele abrir a boca, ele tá errado. E não é só o Renato Maurício Prado que tem esse pensamento, não, cara. Eu tô citando ele aqui, mas, porra, a grande maioria da imprensa esportiva brasileira, porra, a grande maioria tem esse mesmo pensamento. Se o Abel abrir a boca, ele tá errado. E aí eu vou ler pra vocês agora o que o mesmo Renato Maurício Prado disse em relação ao Gabigol, cara. Quando o Gabigol desceu a lenha na mídia, após, né, a classificação contra o Fluminense. Se liga, rapaziada, abre aspas. Olha o que o Renato Maurício Prado disse, hein? Abre aspas. Isso tudo se resolve não é com a imprensa. Ela é culpada. Olha só como é 2 pesos e 2 medidas, cara. Quando o Abel fala da imprensa, o Renato Maurício Prado fala que o Abel não pode querer ensinar como que a imprensa deve trabalhar. Ou seja, tá mandando o Abel calar a boca. Indiretamente tá falando, cala a boca, Abel. Agora, quando é o Gabigol, cara, pô, jogador do time que o cara torce, jogador aí do time do Renato Maurício Prado, pô, a passada de pano é absurda, né? Aí ele fala um negócio desse, aí que a imprensa tem culpa, porra. Aí não dá, né, rapaziada? Continuando. Isso se resolve quando a bola entra. Quando ela não entra, surgem estas informações. Não existe um grupo que não tenha divisões. O Flamengo do Zico de 81, que eu acompanhei de perto e era setorista do clube. O Tite e o Nunes se odiavam. Um falava mal do outro todo dia. E nem por isso o Tite deixou de passar a bola para o Nunes. Fecha aspas. Disse o Renato Maurício Prado. Pra vocês verem, né? Que nojo, rapaziada. É um asco, cara. Então, assim, no caso do Abel, ele tem que calar a boca. No caso do Abel, ele não pode falar da imprensa. Se o Abel falar qualquer coisinha em relação à imprensa, o Abel tá errado. No caso do Gabigol, tudo bem. Ele enxerga, né? O jornalista, ele enxerga que a imprensa, ela cometeu erros. Não dá, cara. Por isso que nessa queda de braço aí, por isso que nesse processo de fritura por parte da imprensa em relação ao Abel, mesmo o Abel às vezes exagerando, cara, eu estou do lado do Abel. Exatamente por ver esse tipo de comentário, cara. De pessoas que eles não estão sendo profissionais. Os caras detestam o Abel e metem o pau no Abel. E os jogadores que eles gostam, treinadores que eles gostam, pode fazer o que quiser, que tá tudo bem, tá tudo certo, eles não vão ter o mesmo comportamento. Eles vão pegar leve. Enfim. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.